Bom dia, amados. Que o grande amor de Deus venha sobre as nossas vidas nesse dia. Amém, queridos? Hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito de Salmo, capítulo 9. E é um salmo que ele vem trazendo o desespero de Davi, e principalmente o desespero de Davi frente à morte. Então, lá no versículo 13 do Salmo 9, Davi pede para Deus ter misericórdia da vida dele. E Davi clama ao Senhor pedindo: compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam e salva-me das portas da morte. Então nós vemos assim que hoje muitas pessoas elas têm vivido dessa forma, desesperadas, com medo da morte. E a pergunta é: por que a morte ela nos apavora tanto? Por que nós temos tanto medo de morrer? E quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos principalmente o livro de Gênesis, nós entendemos que nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para a vida. E a morte ela não é uma coisa natural, não era o plano de Deus. Mas uma vez que entrou o pecado no mundo, juntamente com o pecado, entrou a morte. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então a morte ela não é algo natural, nós não fomos criados para isso. Então nós fomos criados para a possibilidade, sim, da morte, mas não como uma necessidade. E nós vemos que hoje existe uma necessidade, de que o homem morra, porque é tanta maldade, a própria palavra diz, quando o Senhor fala, que ele retiraria, o homem não viveria para sempre, porque havia tanta maldade no mundo que o homem não poderia viver para sempre. Havia uma necessidade do homem morrer. Então a palavra também nos diz que a morte ela é o último inimigo a ser destruído. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, Paulo está falando sobre isso, que a morte é o último inimigo. Então, quando nós lemos isso aqui, a gente vê a morte dizendo para nós, você pensa que você já passou por tudo? Não passou, não. Ainda estou aqui te esperando. Então, nós não podemos evitar a morte. Ela é algo que é inevitável nas nossas vidas. Ela é o último estágio, o último medo a ser vencido, o último inimigo mesmo. Então, conta-se uma história de um rico comerciante em Bagdá, que ele envia seu servo, o seu criado, até o mercado. E enquanto o seu criado estava no mercado, ele se vira e ele vê uma mulher trajando uma capa longa, e ele reconhece essa mulher como sendo a morte. E o criado corre desesperado, volta para casa pedindo para o patrão que empreste um cavalo para ele, porque ele encontrou a morte lá no mercado em Bagdá, e a morte fez um gesto muito feio para ele, um gesto ameaçador, e ele estava com medo. E o patrão empresta o cavalo, e ele pega o cavalo e ele vai para uma outra cidade, uma cidade chamada Samarra. E ele se esconde da morte. E aí, no decorrer do dia, o patrão vai para Bagdá, e lá ele encontra a morte. E aí ele pergunta para a morte, ele fala: nossa, por que você fez um gesto ameaçador para o meu criado? Aí a morte fala para ele: não, eu não fiz um gesto ameaçador, eu só estava surpresa, porque eu achei estranho ele estar aqui quando eu tenho um encontro marcado com ele hoje à noite lá em Samarra. Ou seja, não adianta nós fugirmos, ela vai nos encontrar. Onde quer que você esteja, a morte vai se encontrar. Então a morte ela é inevitável, e ela é uma realidade sobre a minha vida, sobre a tua vida. Nós não temos como escapar disso, querido. Eu acredito que a única certeza que nós temos na vida é a morte. E a Bíblia, ela vem nos encorajar, nos dizendo que a morte, ela não é esse terror, a morte não é essa coisa absurda, nós não precisamos temer. Paulo fala disso em 1 Tessalonicenses 4,13, que diz assim, não queremos que vocês sejam ignorantes a respeito dos que morrem. Então Paulo ele está nos estimulando realmente a conhecer o significado da morte. Paulo fala que ele tinha o desejo de partir e estar com Cristo. Então, para Paulo, a morte não era algo terrível, a morte era estar com Cristo. Então, quando nós realmente passarmos a acreditar nisso, quando nós realmente passarmos a acreditar que a nossa casa não é aqui, que nós estamos aqui só de passagem, que essa vida é só uma caminhada, vai ser mais tranquilo para nós quando esse dia chegar. C.S. Lewis fala sobre isso,
C.S. Lewis fala exatamente isso. Ele diz assim, ó, se acreditamos de fato no que dizemos acreditar, se cremos que a nossa casa de fato não é aqui, mas em outro lugar, e que esta vida é uma caminhada rumo ao lar, qual o problema em ter a expectativa da chegada? Então nós vamos ficar ansiosos, nós queremos estar com o Pai. Lutero também fala sobre isso. Lutero diz que mesmo desfrutando de boa saúde, devemos ter sempre em vista o dia da nossa morte. Em Salmos nós vamos encontrar também, o salmista falando, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. O tempo que nós estamos aqui, nos ensine, Senhor, nos ensine. Provérbios 14:32 diz que o justo até na sua morte tem esperança. Existe uma outra palavra que diz que o Senhor ele se alegra na morte dos seus santos. Então, amadas, perceba que não existe motivo para nós temermos a morte. Ao mesmo tempo que nós vemos aqui Davi pedindo para Deus salvá-lo das portas da morte, ele mesmo fala sobre, no Salmo 23, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Por quê? Porque o Senhor vai estar lá comigo. O Senhor nunca nos abandona, nem nesse dia. Então, amadas, essa vitória que nós teremos sobre a morte é um motivo de nós nos alegrarmos, de nós celebrarmos, principalmente quando perdemos aqueles que nos são tão queridos, aqueles que partiram, principalmente se eles estão partindo com o Senhor. Então, na realidade, o nosso temor é de que as pessoas partam sem Cristo. Esse deve ser o nosso temor, não de que elas partam. Como diz uma frase que diz assim, o homem pode até viver sem Deus, sem Cristo, ele não pode morrer sem Ele. Então, que essa seja a minha oração, a sua oração nesse dia. Senhor, nós não tememos a morte. O que talvez nós possamos e devemos, Senhor, temer morrermos sem o Senhor. É que os nossos amados morram sem o Senhor. Mas não permita, querida, que o medo da morte venha deixar de fazer com que você viva. Porque tem pessoas que têm tanto medo da morte que esquecem de viver. Amém, queridas? Que papai possa ministrar teu coração nesse dia. Que se você está passando por esse processo de talvez uma doença, um desespero por medo de alguém morrer, de perder alguém querido ou de você mesmo, que o Pai possa ministrar teu coração, trazendo graça e trazendo luz sobre a sua vida. No nome de Jesus. Amém? Pai, no nome santo de Jesus, nós queremos glorificar o teu nome. Senhor, nós entendemos, Deus, e sabemos, Pai, que o medo da morte, Senhor, muitas vezes ele nos acompanha durante toda a nossa vida, Pai. E nós queremos te pedir perdão por isso, Pai. Queremos te pedir perdão, Senhor, por temer aquilo que foi o Senhor mesmo quem fez, o Senhor mesmo quem determinou, Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor, que por medo de morrer, Senhor, muitas vezes deixamos de viver. Deixamos de desfrutar o melhor do Senhor. Deixamos mesmo, Senhor, de celebrar, Senhor, o dia de hoje, que é o dia que o Senhor fez para as nossas vidas. Pai, nos perdoe por isso. Nos ensine mesmo, Senhor, como diz a tua palavra, a termos, Deus, corações sábios. Nos ensine, Senhor, a contar os nossos dias, a viver os nossos dias, Pai, a fim de termos corações sábios, Senhor. E quando esse dia, Senhor, se aproximar, quer seja das nossas vidas, quer seja da vida dos nossos amados, Senhor, o nosso coração esteja em paz, porque sabemos, Senhor, que a nossa casa não é aqui. Sabemos que o nosso lugar, Senhor, não é aqui, que estamos aqui só de passagem, Pai. Nos dá, Senhor, essa tranquilidade e essa paz, Pai. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Amém, queridas. Tenham um excelente dia, que o Pai possa ministrar teu coração, trazendo realmente um entendimento daquilo que Ele tem para a tua vida. Em nome de Jesus.